Olá amigos, boa noite. Eu decidi fazer esse vídeo para relatar o que aconteceu, o porquê da minha nova internação, né? Tudo que aconteceu fez eu voltar aqui para Você Camargo. E eu decidi escrever não, mas eu decidi gravar esse vídeo porque um modo melhor de interagir com o blog, né? A princípio eu vou estar começando na semana normal escrevendo, porque muitas pessoas têm acesso do trabalho, fica mais fácil para ler. Muitas pessoas não conseguem ver vídeos no trabalho. E no final de semana eu vou estar pelo menos postando um vídeo e tal, de como está toda a rotina para as pessoas que acompanham. Alguns dias atrás, eu digo umas 3 semanas, eu comecei a ter uma constipação no intestino. O intestino começou a dar uma desregulada, parar de funcionar alguns dias, outros dias funcionava, outros dias não, seguido de algumas dores no fígado. E eu comecei a me conversando com o médico via WhatsApp. Ele queria que eu subisse, eu insisti um pouco em não subir, comecei a tomar alguns remédios, né, que ele mesmo prescreveu para mim. E daí eu, não aguentando com as dores, tive que subir. Subi, me internaram a princípio, passei por ele, ele falou que eu teria que fazer alguns exames, só que eu teria que ficar internado. Né? A princípio eram 3 dias na internação, só que devido ao que eles foram achando nos exames, tomografia, ultrassom, raio-x, exames de sangue, etc., urina, eles decidiram me manter aqui. O que aconteceu? Eu fiz químio, há 2 meses eu parei de fazer as quimioterapias porque acabou o ciclo. E o médico queria me dar uma pausa para poder restabelecer o organismo. Os órgãos que não têm problema estavam sendo afetados com a químio, porque a químio é tipo uma avalanche. Ela vai detonando tudo que ela pode detonar. Então, é um mal que vem para o bem. E o médico ele queria prolongar um pouco essas férias para poder recuperar e voltar de novo se fosse necessário tomar químio, ou então faria uma manutenção, que seria uma químio via oral. Enfim, não consegui, né, segurar muito tempo. Alguns tumores começaram a aumentar novamente, tanto do fígado quanto do peritônio, em principal, e apareceram 3 tumores no pulmão. Foi o que assustou o médico. Aí o médico ficou meio assim, demorou uns 2 dias para me falar, porque a minha esposa já estava até sabendo, só que ele ficou uns 2 dias para me falar, porque ele não esperava que aparecessem tumores novos, ele não queria que subisse. E aí eu perguntei para ele se ele tinha alguma coisa para me falar, ele falou que tinha e abriu o jogo. Eu falei para ele assim: doutor, se eu estou tratando de mais de 60 tumores na parte abdominal, o que seriam mais 3 tumores na parte no pulmão? Então, vamos tratá-los da mesma forma, não serão esses 3 que simplesmente vão fazer eu desistir ou me desmotivar, não. E ele virou e perguntou para mim: Paulo, me explica uma coisa, como que você recebe esse tipo de diagnóstico e trata com tanta naturalidade, né? Porque muitas pessoas não conseguem entender o que acontece, né? Ou desistem, ou se desesperam e tal. Eu falei para ele: doutor, é o seguinte, eu não tenho que ter medo das coisas que acontecem, assim, todo mundo está propício a isso. E outra coisa, tem uma coisa que se chama fé, independente de religião, se chama fé. Então, eu creio que exista um Deus só e sua equipe, sua falange. Então, o que acontece? Tá bom, Paulo vai ter que passar por esses problemas do câncer? Com certeza. Para eu chegar a ter esse tipo de problema, é sinal que eu consigo carregar o fardo diante da fé. E outra, tudo que acontece de negativo na nossa vida, eu tenho essa visão. Tudo que acontece de negativo na nossa vida é para algum aprendizado, alguma coisa eu tenho que aprender. Então, ou até mesmo isso que eu estou tentando fazer, ajudar as pessoas que talvez não estejam preparadas para esse tipo de problema, né? Eu explicando para ele, ele gostou, lógico, da minha explicativa, e eu falei para ele: doutor, nós vamos tratar como nós estamos tratando, fala para mim o que vai ter que ser feito e daí a gente segue. Então, primeiro ele se reuniu com o pessoal da digestão, né, do sistema digestivo, para poder verificar se deveriam abrir de novo o abdômen, porque até então eles achavam que havia uma obstrução no intestino, algum outro tipo de tumor no intestino. Depois de algumas análises e tal, eles não decidiram abrir. Tem tumor no intestino,
mas não era ele que estava impedindo o fluxo do alimento, né? Toda a rotina da digestão. E aí ele recomendou voltarmos imediatamente para a quimioterapia. A quimioterapia é essa que é mais forte do que era antes. Tá? Então eu acabei a quimioterapia ontem, por volta das 11 horas da noite, né? 3 dias de quimioterapia. Estou tendo algumas reações, muito sono. Quando eu fico em pé, eu sinto muitas vertigens, muitas tonturas. Também isso estava associado à metadona que eu estava tomando, que é um remédio para conter a dor, um remédio mais forte que a morfina, entre outros medicamentos. Graças a Deus, as dores sanaram, tá? Devido a essas medicações, deu certo. Só que o intestino ainda está devagar. Tive 2 episódios hoje de ir no banheiro. Desculpa. E consegui finalizar de um certo modo. Não está funcionando normal, mas tomei muitos laxantes e tal, então 2 semanas tomando laxantes, uma hora tinha que funcionar e acabou funcionando uma parte, mas ainda tem muita coisa aí, enfim. E outra coisa também, as pessoas que leem o blog, as pessoas que estão torcendo, as pessoas que acompanham, elas oram, elas emitem pensamentos positivos, e isso de alguma forma chega até mim, fazendo com que eu tenha a força de encarar esse tipo de problema. Então, eu recebo muitas mensagens, muitas pessoas me adicionando no Facebook, muitos SMS, muitos e-mails, muitos comentários no próprio blog, no Instagram, no Twitter. Então, de pessoas pedindo para eu dizer um pouco mais, pessoas pedindo dicas de como que eu pude, como que eu posso estar assim hoje, tendo mais de 60 tumores pelo corpo, sabe? Médicos que estavam desacreditados me deram 10 meses de vida, né? Médicos que viraram para mim e falaram: olha, agora o seu caso só está na mão de Deus. Né? O que nós aqui da Camargo estamos podendo fazer, nós estamos fazendo, mas seu caso, Paulo, infelizmente, já fugiu das nossas mãos. E eu falei para o médico, foi o meu cirurgião, eu falei: doutor, se está na mão de Deus, então eu estou bem. Alguma coisa irá acontecer de bom. Né? Então, eu explico isso, eu procuro passar isso para as pessoas, porque é difícil receber uma notícia dessa. Você ter prazo de vida. É complicado, principalmente para quem tem filho, para quem está começando agora as coisas, a juventude. Eu vejo muita gente nova aqui no hospital, então é bem complicado. Então muitas pessoas vêm até mim através do blog e tal, agradecendo, falando, independente de problema de câncer. Teve um e-mail que eu recebi de uma menina que me agradeceu pelo fato de umas palavras que eu coloquei, que nós deveríamos dar valor a certas coisas que normalmente não daríamos, que nós deveríamos amar mais, ter mais paciência, considerar mais, sabe, parar para pensar antes de tomar uma atitude errada. E ela falou que eu ajudei ela no casamento dela, de um certo modo, porque ela e o marido estavam entrando em crise, e aí, porque já não havia tanta aquela paciência entre os dois e tal, no tempo de relacionamento, e ela falou que com essas palavras ela parou para pensar um pouco no fato do companheirismo, do amor e tal, parou para pensar e viu, gente, tem tanta gente pior do que eu, né? Eu tô aqui com saúde, com problemas no casamento, mas coisas fáceis de se resolver. Enfim, ela conseguiu se resolver com ele e mandou um e-mail agradecendo. Então, esse é o objetivo do nosso blog. Eu digo nosso porque o blog não é só meu. O blog eu apenas pego e repasso a minha experiência, mas vocês todos que acompanham e assistem estão me ajudando a divulgar, a levar até essas pessoas que de fato precisam. Hoje nós conseguimos chegar a 10 países com esse blog, contando o Brasil. Né? Estamos à beirada de 3.000 acessos, 3.000 visitas já. Né? Então eu queria agradecer muito vocês, muito por estar me ajudando a chegar, a ajudar mais pessoas. Espero que isso continue sempre. Eu sempre estarei escrevendo tudo o que eu puder escrever, para poder motivar as pessoas que estão passando ou que irão passar, espero que não, mas
isso a gente não tem como controlar, que irão passar ou que conheçam alguém que vai passar. Que não vejam isso como algo negativo, e sim algo que a vida está querendo te mostrar para te ensinar algo. Foi assim que eu decidi encarar, e eu estou levando numa boa. Tem esse problema, tem as reações, mas eu sou uma pessoa feliz. Hoje eu dou valores às coisas que eu não dava. Antes eu só pensava em trabalhar dinheiro, conquistar as coisas. Hoje eu vejo mais as pessoas, vejo mais minha família, meu filho, dou mais atenção ao meu filho, à minha esposa, né? Enfim. E eu queria te agradecer todas as orações, queria aproveitar e agradecer a Deus, aos nossos amigos espirituais que sempre estão ajudando, né? Que não deixam a peteca cair junto comigo. Então, gente, eu só peço uma coisa para vocês: nunca, em momento nenhum desistam, nunca joguem a toalha, porque há uma resposta para tudo e há solução para todos os tipos de problema. Fica aqui o meu beijo de boa noite para vocês e, por favor, continue ajudando a divulgar.